Formas de pensamentos. Sentai-vos em qualquer casa de lanches ou bar e observai as mesas ocupadas ao vosso redor. Ouvi o que falam. Escutai o que as pessoas se têm a dizer. Frequentai famílias, observai vosso ambiente mais próximo nas horas de lazer, quando o trabalho não mais assoberba. Com espanto verificareis a vacuidade de tudo sobre o que as pessoas conversam, quando não podem falar a respeito de suas ocupações em geral. Intuireis até a aversão o vazio dos pensamentos, a estreiteza opressora do círculo de interesses, como também a assustadora superficialidade. Tão logo vos ocupardes com aquilo de modo sério e com aguda observação. As poucas exceções que então encontrareis, cujas palavras em horas de lazer da vida cotidiana se acham perpassadas de anseio pelo aperfeiçoamento da alma, parecer-vos-ão até estranhos solitários em meio à turbulência de um parque de diversões. Exatamente nessas assim chamadas horas de lazer é que conseguireis reconhecer com maior facilidade o íntimo verdadeiro do ser humano, depois que o apoio externo e o campo específico de seus conhecimentos cessam com o afastamento de suas atividades profissionais costumeiras. O que então restar é o autêntico indivíduo. Olhai para ele, escutai suas palavras com neutralidade. Em breve tereis de interromper as observações por tornarem-se-vos insuportáveis. Profunda tristeza virá sobre vós quando reconhecerdes quantos seres humanos não são muito diferentes do que os animais. Não tão broncos, com maior raciocínio, em linhas gerais, porém, idênticos. Como que, providos de antolhos, atravessam unilateralmente a existência terrena, vendo sempre apenas o mero terrenal diante de si. Preocupam-se com a comida, com a bebida, tratam de acumular quantidade maior ou menor de valores terrenos, esforçam-se por obter prazeres corporais e consideram quaisquer reflexões sobre coisas que não podem ver como desperdício de tempo, que, na opinião deles, poderia ser empregado muito melhor em recreio. Não podem compreender nem jamais compreenderão que a existência terrena, com todos os seus prazeres e alegrias, só tem real conteúdo quando se fica de certo modo familiarizado com o mundo de matéria fina a isso pertencente, conhecendo os efeitos recíprocos que a ele nos ligam, não tendo mais assim a sensação de estar entregue a acasos. Repelem isso para longe de si, na falsa concepção de que, se existisse realmente um mundo de matéria fina, dele só lhes poderiam advir incômodos, ou também pavores, logo que com ele se ocupassem. Estranha lhes é a ideia de que toda a vida terrena só adquire valor real com o anseio por algo mais elevado, e que com isso também maravilhoso calor de vida perpulsa todas as alegrias e prazeres terrenais, não colocando estes de lado, portanto, mas proporcionando calorosa afirmação de vida como o mais belo efeito recíproco aos que anseiam por algo mais puro e elevado, e aos que procuram sinceramente, o que muitas vezes ressoa em jubiloso entusiasmo por tudo o que existe e se oferece. Tolos são os que passam por tudo isso. Covardes, aos quais as maravilhosas alegrias de um progredir corajoso permanecerão sempre denegadas. Rejubilai-vos, portanto, pois tudo em vossa volta vive, espraiando-se a paragens aparentemente imensuráveis. Nada está morto,
nada vazio como aparenta. Tudo atua e tece na lei da reciprocidade, em cujo centro vos encontrais como seres humanos, como pontos de partida e metas finais para formar de novo os fios e dirigi-los. Poderosos reagentes dos quais cada um individualmente forma seu reino, para que o eleve ou o soterre. Despertai, utilizai o poder que vos foi otorgado com pleno conhecimento do processo gigantesco, para que não produzais, por estupidez, teimosia ou mesmo por preguiça, apenas monstros nocivos que sobrepujem o sadio e bom, acabando por levar o próprio originador a cambalear e tombar. Já o ambiente de matéria fina mais próximo dos seres humanos consegue contribuir bastante para elevá-los ou derrubá-los. Trata-se do singular mundo das formas de pensamentos, cuja vivacidade constitui apenas uma pequena parte da gigantesca engrenagem de toda a criação. Mas seus fios vão até o que é de matéria grosseira, como também ascendem ao que é de matéria fina e, igualmente, descem ao reino das trevas. Tal qual uma gigantesca rede de veias ou nervos, tudo se acha entretecido e entrelaçado de maneira indestrutível, inseparável. Prestai atenção a isso. Favorecidos podem ver aqui ou acolá uma parte disso. Muita coisa, porém, apenas conseguem pressentir. Dessa forma, pois, alguma coisa chegou ao conhecimento da humanidade. Esta procurou prosseguir nisso a fim de obter um quadro completo. Todavia, não deixaram de aparecer erros e falhas. Muitos pesquisadores no campo da matéria fina deram saltos, o que tinha de resultar em perda da conexão. Outros, por sua vez, preencheram lacunas com figuras fantásticas, as quais causaram deformações e deturpações, que necessariamente acabaram abalando a fé no todo. A consequência foi zombaria justificada, que, baseada na falta de lógica dos assim chamados pesquisadores espiritualistas, teve de triunfar. Já que se deve falar sobre isso, então, em primeiro lugar, tem de ser estendida uma corda através de todos os acontecimentos na obra da criação, onde o observador possa segurar-se e alçar-se. Muitos fenômenos que lhe são incompreensíveis já encontram seu ponto de partida no ambiente próximo. Uma vista sobre o mundo das formas de pensamentos devia deixá-lo aprender a entender muita coisa que antes lhe parecia inexplicável. Também a justiça em exercício, ao julgar alguns casos, encontraria como reais causadores bem outros do que os imputados por ela, levando-os em primeiro lugar à responsabilidade. A chave para isso se encontra na conexão dos indivíduos com o mundo das formas de pensamentos, que se encontra como o mais próximo da humanidade terrena. Para muitos constitui, sem dúvida, um benefício estarem munidos de venda, a qual não lhes deixa ver além do que seus olhos terreno-corpóreos sejam capazes de abranger. A espécie das atuais formas de pensamentos deixá-los-ia assustados. Pavor paralisante estender-se-ia sobre muitos que agora passam pela vida sem escrúpulos, de modo ingênuo ou até leviano. Pois cada pensamento gerado adquire logo uma forma, como tudo no mundo de matéria fina, a qual corporifica e apresenta o real sentido desse pensamento. A força viva criadora que perflui os seres humanos congrega,
pela vontade concentrada de um pensamento realizado, algo de matéria fina, e acaba concretizando-a numa forma que expressa a vontade desse pensamento. Portanto, algo real, vivo, que nesse mundo de formas de pensamentos, através da lei de atração da igual espécie, atrai elementos homólogos ou por eles se deixa atrair, conforme suas próprias forças. Assim como um pensamento ao irromper é, ao mesmo tempo, intuído com maior ou menor intensidade, de igual modo, a sua forma na matéria fina trará em si vida correspondente. Densamente povoado é esse mundo de pensamentos. Centrais inteiras têm se formado pela força de atração recíproca, das quais, devido às suas forças concentradas, emanam influências sobre os seres humanos. Em primeiro lugar, sempre para aqueles que são propensos para a igual espécie, isto é, que contêm em si algo de semelhante. Serão, desse modo, fortalecidos em sua vontade correspondente e estimulados para a sempre renovada produção de formas semelhantes, que, agindo de maneira análoga, entram no mundo das formas de pensamentos. Mas também outras pessoas que não possuam essas particularidades podem ser molestadas por elas e, pouco a pouco, ser atraídas para isso, se essas centrais receberem forças inimagináveis através de contínuo e novo afluxo. Só se acham protegidas aquelas que possuem algo de outra espécie em maior força, com que uma ligação com elementos não semelhantes se torna impossível. Infelizmente, na hora atual, somente o ódio, a inveja, ciumeiras, sensualismo, avareza e todos os outros males, devido ao número maior de adeptos, constituem as centrais de força mais poderosas no mundo das formas de pensamentos. Em menor escala, a pureza e o amor. Por essa razão, o mal se alastra com velocidade sinistra. Ocorre ainda que essas centrais de força das formas de pensamentos, por sua vez, recebem ligações com as esferas de igual espécie das trevas. De lá são especialmente atiçadas para uma atividade cada vez maior, de maneira que, progredindo, conseguem provocar verdadeiras devastações entre a humanidade. Abençoada seja, portanto, a hora em que os pensamentos de amor puro adquirirem novamente um lugar de predomínio entre a humanidade, para que assim se formem fortes centrais de igual espécie no mundo das formas de pensamentos, podendo receber reforços das esferas mais luminosas, e com isso não apenas propiciar fortalecimento aos que almejam o bem, mas também atuar lentamente, de modo purificador, sobre os ânimos mais escurecidos. Pode-se ainda observar mais uma outra atividade nesse mundo de matéria fina. Formas de pensamentos são impelidas pela vontade de seus geradores em direção a determinadas pessoas, às quais podem aderir. Tratando-se de formas de pensamentos de espécie mais pura e nobre, constituem-se elas num embelezamento da pessoa visada, reforçando ao seu redor a proteção da pureza, e podem, pela semelhança das intuições interiores, elevar ainda mais e fortalecer para a sua ascensão. Mas pensamentos de impureza têm de conspurcar a pessoa visada, da mesma forma que um corpo de matéria grosseira se torna sujo pelos arremessos de imundície e lodo.
Se uma pessoa assim atingida não estiver interiormente bem ancorada nas centrais de correntes luminosas, pode suceder-lhe que sua intuição venha a ser perturbada com o tempo, devido a esses arremessos de pensamentos impuros. Isso é possível porque as formas aderidas de pensamentos impuros conseguem atrair elementos de igual espécie com os quais se robustecem, envenenando pouco a pouco os pensamentos da pessoa envolvida. É lógico que a responsabilidade maior recai sobre a pessoa que gerou os pensamentos impuros e os remeteu à pessoa avisada por seu desejo ou cobiça, pois as formas de pensamentos permanecem ligadas a quem as gerou, agindo de retorno sobre ela correspondentemente. Por esse motivo, deve sempre, de novo, ser chamada a atenção dos que procuram sinceramente. Cuidai da pureza de vossos pensamentos. Empregai nisso todas as vossas energias. Não podeis imaginar o que criais com isso. Há nisso algo de gigantesco. Com isso, podeis atuar quais vigorosos lutadores, pioneiros em prol da luz e, consequentemente, em prol da libertação dos vossos semelhantes do cipoal dos campos venenosos do mundo das formas de pensamentos. Se fosse agora tirada dos olhos de uma pessoa à venda, de maneira que ela pudesse ver o âmbito mais próximo de matéria fina, a princípio, ela depararia atemorizada com uma tremenda confusão que poderia incutir-lhe medo, mas somente até que reconhecesse a força nela latente, com a qual está apta a abrir livre caminho para si, como se fosse com uma espada afiada, sem esforços, apenas pela própria vontade. Vê as formas de pensamentos com centenas de milhares de variedades, com todas as configurações possíveis e muitas vezes impossíveis para os olhos terrenos. Cada uma, porém, expressa-se nitidamente, mostrando e vivendo exatamente aquilo que foi a verdadeira vontade por ocasião da geração do pensamento. Sem enfeites, livre de todos os artifícios encobridores. Mas apesar das milhares de espécies, com o tempo se reconhece imediatamente a essência de cada forma de pensamento, isto é, sabe-se a que categoria pertencem, apesar de sua multiplicidade. Da mesma maneira como se pode distinguir pela fisionomia um homem de um animal, ou mesmo as diversas raças humanas por determinadas características fisionômicas, exatamente assim as formas de pensamentos têm expressões bem determinadas, que indicam claramente se a forma pertence ao ódio, à inveja, à cobiça ou a qualquer outra categoria básica. Cada uma dessas categorias básicas possui sua determinada marca, que é impressa nas formas de pensamentos isoladas como base das características por elas corporificadas, seja qual for a configuração externa que essas formas tenham adquirido pelo pensamento gerador. Assim, portanto, é fácil reconhecer imediatamente, não obstante as mais grotescas desfigurações de uma forma em horrendíssimas deformidades, a que espécie básica ela pertence. Com esse reconhecimento também a aparente e desordenada confusão deixa de se apresentar como tal. Vê-se a inamovível ordem e o rigor das leis básicas que perfluem toda a criação, as quais, quando as conhecemos e nos ajustamos ao seu curso, concedem infinita proteção e trazem grandes bênçãos. Mas quem se opuser a essas leis será naturalmente atacado e, quando não, derrubado e esmagado. Sofrerá pelo menos dolorosas escoriações que, sob dores e amargas experiências vivenciais,
remodelá-lo-ão até que se enquadre à correnteza dessas leis, não significando mais um obstáculo. Somente depois disso é que poderá ser levado para cima. Essas formas de pensamentos não somente remetem seus efeitos à humanidade, como atingem ainda mais longe, porque no âmbito mais próximo desse mesmo mundo de matéria fina encontra-se também a maior parte dos seres da natureza. Quem se conformou com o fato de que tudo vive e, consequentemente, que tudo se acha formado, seja terrenamente visível ou não, a esse não será difícil imaginar que também forças elementares se acham formadas. A essas pertencem os gnomos, elfos, silfos, ondinas, etc., seres da terra, do ar, do fogo e da água, já vistos por muitos, antigamente mais do que hoje. São influenciados pelas formas de pensamentos com o que, por sua vez, se originam muitos benefícios ou muitos males, e assim por diante. Uma coisa se engrena na outra como num conjunto de engrenagens de um mecanismo aperfeiçoado ao máximo primor. Em meio a toda essa engrenagem se encontra, porém, o ser humano, aparelhado com todos os meios para determinar a espécie da trama que deve resultar da sua atuação na criação, manobrando o conjunto das engrenagens em diversas direções. Tornai-vos, por conseguinte, cônscios dessa responsabilidade imensurável, pois tudo se desenrola apenas na própria esfera do vosso ambiente terrenal. Nada ultrapassa esse âmbito conforme a disposição sábia do Criador, mas retorna somente a vós próprios. Conseguis, com o vosso desejar, pensar e querer, envenenar o aquém e o além da terra, ou também, purificando, elevá-los ao encontro da luz. Tornai-vos, pois, condutores do destino que leva às alturas, pela pureza de vossos pensamentos.